gente! Sejam bem-vindos ao Senhora Moraes Lê. Meu nome é Luísa e hoje eu vim com dicas de livros que são curtos, porém impactantes e marcantes na nossa vida de leitor. O primeiro livro é uma das minhas histórias preferidas da vida, que é Uma Canção de Natal, do Charles Dickens. Aqui a gente tem um senhor que é um contador, e ele é avarento, ele tem zero empatia com todo mundo à volta dele, ele só pensa mesmo em dinheiro. E na véspera de Natal, ele é visitado por 3 espíritos do Natal. O espírito do Natal passado, o espírito do Natal presente e o espírito do Natal futuro. E com isso a gente vai conhecer a trajetória de vida dele, e como as coisas foram acontecendo, como as pessoas foram se afastando dele por causa da importância que ele dava para o dinheiro e pela pouca importância que ele dava para as outras pessoas. E aqui ele vai fazer, os espíritos natalinos vão proporcionar uma autoanálise para ele, e é uma história muito bonita. E tem um quê misterioso no começo, um quê até meio de terror até no final. É uma história muito bonita e eu gosto muito desse livro. O próximo livro é O Chamado da Floresta, do Jack London. E nesse livro aqui a gente tem um cachorro que ele é uma mistura de Border Collie com um São Bernardo. E ele mora numa propriedade de um juiz, ele é muito feliz, ele cuida da propriedade, ele descansa, ele é amado. Mas um dia ele é sequestrado por um dos trabalhadores da casa desse juiz e ele é vendido para ser um cão de guia de trenó. E então o Buck ele vai ter contato com outros tipos de seres humanos, digamos assim, e também com outros cachorros. Então ele vai aprender muito, ele vai sofrer muito, e ele vai aprender muito em como ser resiliente, em como se tornar o líder do bando. Ele é incrível e a gente aprende muito também sobre a vida, a gente consegue refletir muito sobre a vida e sobre essas questões de ser resiliente, de enfrentar os problemas, de aprender com os erros. Temos aqui no Chamado da Floresta. O próximo livro é A Metamorfose, de Franz Kafka. Na minha edição eu acabo tendo outras obras dele, mas A Metamorfose pega a partezinha final aqui do livro. Ele pega aqui, ó, essa partezinha aqui apenas. E nessa história a gente tem o Gregor, que é um caixeiro viajante, e a família dele tem a renda que depende totalmente do trabalho dele. Só que, simplesmente num dia, quando ele vai acordar para trabalhar, ele percebe que ele tem dificuldade de se mover e de repente ele tem várias patinhas. Então ele virou um inseto enorme e a partir desse grotesco, a partir dessa situação grotesca, a gente vai ter as questões introspectivas do Gregor, a gente vai ter a questão da alienação, a gente vai ter a relação da família com ele, ou a falta de relação deles, a família que dependia dele anteriormente. A gente vai ter todas essas mudanças na dinâmica familiar e na forma como ele é tratado. O próximo livro é Notas ou Memórias ou Cadernos do Subsolo, do Dostoiévski. Aqui nesse livro a gente tem um narrador sem nome, é um livro dividido em 2 partes. E a primeira parte é uma parte bem mais introspectiva, ele vai despejar todos os pensamentos dele para você. E na segunda parte ele vai contar uma situação que ele viveu. É um livro muito interessante, a gente entra mesmo na mente dele, a gente quer saber como que funciona a mente dele, e de certa forma ele faz até uma relação com esse livro aqui do Kafka, porque no segundo, na verdade o Kafka talvez tenha bebido um pouco dessa fonte, porque até no começo do capítulo 2 a gente tem assim: apetece-me agora contar-lhes, meus senhores, queiram ou não ouvi-lo, não interessa, por que razão não consegui sequer tornar-me um inseto. Então,
eu pensei imediatamente no Gregory, na situação dele, porque a gente tem esse homem que ele é isolado, ele é antissocial, e aí ele pensa que ele gostaria muito de virar um inseto. E nesse livro aqui, a gente acaba realmente tendo isso, não que o Gregor tinha pensado em virar um inseto, né? São dois personagens diferentes, mas a gente tem essa relação, essa falta de encaixe com o mundo e com as pessoas que vivem nele que acabam levando a essa condição. Então são interessantes, 2 livros pequenos e interessantes. Indo para um outro ponto que também é meio psicológico, mas é um psicológico diferente, eu tenho aqui O Retorno do Soldado, da Rebecca West. Aqui a gente vai ter o Chris, que lutava na Primeira Guerra Mundial. E aí ele vai voltar para casa, e ele vai voltar para casa mudado. Como assim? Na mente dele, ele não tem mais 35 anos, ele tem 21. E ele é apaixonado por outra mulher, que não é a esposa dele. E aqui a gente vê como o trauma, tanto das coisas que aconteceram na vida dele antes da guerra, quanto das coisas que aconteceram na guerra, causaram na memória dele. Como ele conseguiu, a partir da guerra, varrer tudo para um outro lado do cérebro, completamente diferente, e reavivar aquilo que provavelmente ele pensava que teria sido a melhor coisa para ele. E aí a gente vai ter a situação do Chris, e a gente também vai ter a situação da esposa dele, a situação da mulher por quem ele tinha se apaixonado, e da prima, que é a narradora dessa história, na verdade. Muito bom mesmo. E o último livro que eu trouxe aqui para indicar, eu tenho ele, só que eu tenho ele numa edição que tem Frankenstein e Drácula junto, e eu preferi não mexer nesse livro, que é O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Nesse livro a gente vai ter um advogado que acaba se envolvendo nas investigações de uns crimes muito esquisitos que estão acontecendo em Londres de madrugada. E aí, devido às investigações, ele acaba descobrindo que um conhecido dele, o Dr. Jekyll, pode estar envolvido, pode estar sendo chantageado por um tal de Sr. Hyde. Eles precisam resolver essa trama, esses crimes e esses problemas. E a gente vai ter aqui, então, um livro que é curto, que tem essa pegada de um pouco de terror, que vai ter a pegada um pouco da investigação policial, e que também vai trabalhar com essas questões psicológicas, e é muito legal, é sensacional. E essas foram as dicas de livros de hoje. Espero que tenham gostado. Quais livros curtos te deixaram completamente embasbacados, impactados? Conta pra mim nos comentários. Se você gostou, dá uma curtidinha e também se inscreva no canal. E eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau!